gente, como é que vocês estão? Esse aqui é o segundo episódio do meu podcast Entrevista Afinada, onde eu falo com atores da música popular brasileira, cantores, produtores, compositores, artistas no geral, advogados e também empresários. E hoje, a minha segunda convidada, ela se chama Ana Paula Borges Martins, ela é advogada, pesquisadora, professora e perita, e dona do escritório AP Borges Martins. E aí, Ana, como é que você tá hoje? Oi, Patrícia, tudo bem? Também boa tarde, enfim, bom dia para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui. E super obrigada pela disponibilidade aí pra gente falar um pouquinho mais sobre direitos autorais e mercado de entretenimento. Sim. Ana tem um currículo brilhante, ela é pós-graduada em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia pela Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Ela é advogada em PI, Propriedade Intelectual no Brasil, de uma das maiores cantores pop americanas, advogada do sexto maior artista da história da música brasileira, eleito pela Rolling Stone Brasil, e autora de diversos artigos, trabalhos acadêmicos e livros, até em língua estrangeira. Muito legal o seu currículo, Ana. Agora, eu queria saber, a primeira pergunta. Quem são os artistas que você mais gosta na MPB e como surgiu o seu interesse, então, para trabalhar com direitos autorais e para fazer a faculdade de Direito? E por que propriedade intelectual? Show! Vou contar um pouquinho, então, da minha história. Eu sou filha de artistas, né? Meu pai era artista plástico, minha mãe cenógrafa e figurinista. Legal. Então, sempre convivi bastante no meio artístico. E por um tempo da minha vida eu até pensei em fazer cinema. Caramba! Ontem, inclusive, fiz um videozinho no Rock in Rio, me senti super, assim, produtora de conteúdo. Mas eu também via as dificuldades, né, da área artística. E aí eu pensei em fazer direito, também era uma área que me interessava bastante. Cheguei a ter um pouquinho de direitos básicos no colégio, então achei muito legal. Diferente. Bem. Eu tinha matéria de sociologia, aí dentro da matéria de sociologia a gente teve básico de direito do consumidor, então achava o máximo você saber os seus direitos. E decidi fazer no vestibular, né? Passei na Universidade Federal de Santa Catarina. Sim. Passei pro direito lá. Fiz a faculdade e sentia que eu não me encaixava em nenhuma das... Assim, gostava bastante de direito civil, mas pensava, nossa, fazer isso pro resto da vida, né? Eu entendo. E aí eu não me interessava muito por trabalhista, nem por tributário, né? Enfim. E aí os amigos dos meus pais que me deram essa ideia. Por que você não faz direito audiovisual? Quase ninguém faz isso. E eu pensei, nossa, realmente, né? Nunca ouvi falar de nenhum advogado que trabalhe com essa área. E só que eu era de Florianópolis e percebi que para trabalhar com essa área, eu tinha que ir para um grande centro. Eu até cheguei a fazer uma viagem uma vez sozinha para os Estados Unidos. Foi a minha primeira viagem internacional, que eu fui para Nova York. Legal. E lá eu tive dimensão do que é o mundo, né? Tanto do entretenimento como de um grande polo de business, né? E aí decidi que eu queria ir para um grande centro que eu pudesse crescer profissionalmente. E passei um ano no Rio de Janeiro, né? Legal. Passei um ano aqui da minha carreira. Não consegui me inserir no mercado, é bem difícil aqui. E aí depois eu fui para São Paulo. Recebi uma proposta na TV Cultura. Legal. E aí eu fui trabalhar lá. Agora, a sua pergunta sobre os cantores de MPB. Eu tenho, assim, alguns shows que me marcaram. E um deles foi a Maria Bethânia, que foi um show que eu chorei, assim. Eu não era super fã, eu fui mais porque eu fui convidada pro show, né? Mas eu achei muito bonito, assim. E eu fiquei abismada como eu me emocionei. Não era, assim, super fã dela, né? Eu fui mais por curiosidade, pra prestigiar a artista. E fiquei emocionada, assim. Eu achei muito bom. Eu imagino. Quando você foi pra Nova York, você já estava fazendo faculdade? Eu tinha acabado de terminar. Ah, sim. Eu tava pensando o que eu vou fazer da vida, né? Então, foi uma experiência que mudou, assim, né? Você foi mais pra viajar ou também você queria conhecer o mercado lá, também do entretenimento? Você também foi com essa ideia, assim? Não fui com essa ideia, mas eu fiz várias conexões lá que eu fiz um colega lá que ele era da área de publicidade. Legal. Então e era um brasileiro, o legal é isso, né? Ele era um brasileiro que se destacava muito lá no mercado de publicidade. Hoje em dia, inclusive, eles são nossos clientes, é uma agência de publicidade que tem lá nos Estados Unidos. Então, ver como o criativo brasileiro é muito bem visto fora do Brasil e é muito bem remunerado, né? Então, isso que chamou minha atenção na época, assim. Mas não foi a finalidade da viagem, não foi essa. Foi pra conhecer, passear. Mas foi algo que me chamou a atenção. Mas isso que você falou é um ponto importante, porque eu sinto que
Assim, é uma percepção minha, né? A maioria dos brasileiros tem uma ideia muito ruim de nós próprios, assim. Tem muito essa coisa da síndrome de vira-lata. E a gente vê que lá fora o nosso trabalho é realmente muito valorizado. Ainda mais nosso trabalho artístico e criativo, assim como a Ana falou. Então é um ponto legal que você levantou. Exato, eu também uso essa mesma expressão, síndrome de vira-lata. Às vezes a gente supervaloriza, né, as coisas americanas, de fora. De fora. E aí até bom, né? É até uma coisa que eu ressaltei ontem. Eu lancei um projeto pessoal de mentoria na área de advocacia de entretenimento. E o Brasil, como mercado consumidor de entretenimento, é muito grande. A gente é o segundo maior consumidor de streaming do mundo. Nossa, né? caramba. Então, é um mercado estratégico, né, de entretenimento, assim. Ok, vamos para a segunda pergunta, então. Eu vi que você trabalhou na Condzilla. Como é que foi essa experiência profissional para você? Eu tava até, agora a caminho daqui, eu tava até falando sobre isso. A Condzilla, né, pra quem não sabe, é o maior canal de YouTube do Brasil. Até pouco tempo era o 10º maior do mundo. E é um mercado é um canal nichado na área de funk, né? Sim. Então, pra mim, era tudo novo, assim. Nunca tinha trabalhado num canal de YouTube, né? Assim, essa questão do direito digital, pra mim, era algo novo. Funk também era um gênero que eu não tava muito por dentro. Acabei conhecendo bastante. Cada área de música, né? Você que é cantora, cada área da música tem o seu universo próprio, com seus players próprios, sua dinâmica própria. E pra mim eu tive uma carga de responsabilidade muito grande, porque eu era head do jurídico do canal. E tudo assim, como é tudo grande, né? O canal era grande, então qualquer problema podia atingir a gente de uma forma muito forte, né? Então, se você recebia um strike no canal, a gente tinha que resolver muito rápido, porque podia correr o risco do canal ficar fora do ar. Isso afeta muito os views, assim, porque eu realmente não entendo nada disso. Por exemplo, se o canal recebe um strike, afeta muito, assim? Agora tem um tipo de avaliação nas plataformas, né? O quão você respeita os direitos autorais, né? Que você acaba recebendo flags. E aí o seu canal é avaliado, né? Acho que tanto no YouTube quanto no Instagram. Inclusive, na época que eu tava lá, se você o YouTube tem um Academy, né? Alguns vídeos, tem uns cursos internos que eles fazem. Não sabia. Legal. E aí, se você faz, você ganha um certificado e isso melhora o seu ranqueamento na plataforma. Que legal. Tanto que o Conrad, né, que era o dono da Condzilla, ele pedia para todos os funcionários fazerem para ranquear melhor claro, todo mundo saber as boas práticas do YouTube, né, do canal, mas também para ranquear melhor o canal da Condzilla. Legal, não sabia também. E você falaria que, com você olhando o mercado atual, quais as maiores questões que você aponta envolvendo direitos autorais e também envolvendo as plataformas de streaming, que você estava agora abordando esse assunto, né, em relação aos artistas e aos royalties? Ainda mais falando nessa questão de strike e violação de direitos autorais. Eu acredito que com a pandemia a gente se consolidou como uma era digital, né? Tudo a gente compartilha conteúdo, né? A maioria das redes sociais e plataformas hoje em dia é compartilhamento de conteúdo, né? Instagram, compartilhamento de vídeo, foto, música. YouTube também. Então, a internet, ela se construiu com conteúdo, basicamente, né? Verdade. Se a gente não tá consumindo conteúdo, ou a gente tá produzindo conteúdo, né? E eu acho que hoje em dia, né, as grandes questões que a gente tá para responder do ponto de vista do direito, né, da ótica do direito, é como é que vai ficar a questão da inteligência artificial. É verdade, né? É verdade. Como é que a gente vai lidar com isso. E também acho que a inteligência artificial faz com que tudo fique muito mais acelerado. Então, a produção de conteúdo fica muito mais acelerada. A gente tem muito mais conteúdo circulando. As músicas... Eu tava até no show da Katy Perry ontem, né? Eu reparei que esse álbum que ela lançou ontem é só 30 minutos. Caramba! O álbum inteiro. É muito pouco. É muito pouco. As músicas estão cada vez menores, né? Por conta... O consumo tá muito rápido, né? Hoje você tá consumindo uma música, amanhã você tá consumindo outra.
falar só uma opinião própria. Claro. Eu sou um pouco resistente quanto a isso. Uhum. Essa coisa de música muito curta, de fato, hoje em dia é o que mais tá em alta, assim, no mercado. Também por conta da velocidade das coisas, e vídeos, e TikTok e tudo mais. Mas é uma coisa que eu, assim, eu acho que por uma questão de vaidade artística, assim, eu sou um pouco resistente ainda, sabe? Mas eu acho que é uma forma bem interessante, assim, pra conseguir se divulgar no meio. Eu tenho um cliente que ele só faz esses virais de TikTok. Caramba! Então a música dele, em tese, é Acho assim. que é MTG o nome. MTG. É WZ Beat o nome do Legal. rapaz. Ele só faz viral de TikTok e assim, aí as músicas dele, em tese, são loopings daquele refrãozinho que todo mundo faz a dancinha, né? Uhum. Então, assim, claro que pra quem... você é mais jovem, né? Quantos anos você tem? Tem 21. Então, pra gente que cresceu numa outra época é um pouco estranho, né? Às vezes a gente é um pouco resistente. Mas acho que entender o mercado, né? Entender por que está acontecendo isso. Também não dá pra gente lutar contra, né? Se a tendência é essa. Mas verdade. entender por que o mercado se movimenta assim, quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos. Eu acho também pensar, não só com cabeça, no meu caso, né? Pensar não só com cabeça de artista, mas também pensar com cabeça de empresária, sabe? Tipo, pra você estar sempre a par do que tá em alta também. Eu acredito que também seja um pouco disso, assim. Isso. Então, na sua opinião, o crescimento dessas plataformas digitais, até com essa questão que a gente estava falando de inteligência artificial, que eu acho que é um ponto muito legal que você falou, e que eu acredito que eu não penso muito nisso ainda, porque é uma coisa que ainda é muito nova no mercado. Eu acredito que tenha poucos estudos, até poucos artigos, mas é uma coisa que com certeza vai crescer muito, e eu acho que vai bater de frente com violação de direitos autorais, e já tá batendo. Então, na sua opinião, o crescimento dessas plataformas digitais, elas têm uma relação direta com o aumento dos conflitos envolvendo direitos autorais na música? Sim, eu acho que existem mais plataformas justamente porque está tendo mais conteúdos, né? Está tendo mais circulação de informação nas redes sociais. Acredito sim que vai ter mais conflitos, mas ao mesmo tempo acho que são conflitos um pouco mais leves, porque a gente acaba naturalizando. Né? Por exemplo, a gente viu aí essa semana viralizar o Reels, o meme da Que Show da Xuxa é esse? É verdade. Lá no Rock in Rio, gente, tinha isso pra todo lado. Inclusive, o Itaú fez ontem um show da Xuxa. Que isso? Fez um show da Xuxa. Então, aí eu fiquei até pensando nisso, né? Assim, é um meme, ok. Mas quais direitos que estão relacionados a isso? Xuxa, que é um nome. Show da Xuxa, que em tese seria uma marca que eu vi ontem, que caiu já. A TV Globo já perdeu essa marca. Que isso? O bordão, que show da Xuxa é esse? Também tem um tipo de proteção. A imagem da menina aparecendo no meme tem uma proteção. O vídeo da pessoa que fez ela falando isso também tem proteção. Então, assim... São muitas coisas. São muitas coisas Caramba. envolvidas, mas eu acho que a velocidade de tudo tá tão rápido que... Não dá tempo nem de, será que ela vai processar? Será que, sabe, as coisas são resolvidas um pouco mais, com mais dinâmica, assim, com uma certa velocidade, pra também acompanhar a era que a gente tá vivendo de tudo ser muito rápido. Né? Então, eu acho que vão ter mais conflitos, sim, mas eu acho que também a solução deles, a resolução, também vai ser mais rápida. Tanto que a área de contencioso, né, que a gente fala de conflitos judiciais, ela tá diminuindo, né? As pessoas estão cada vez querendo resolver as coisas mais rápido, às vezes é mais rentável, porque você contratar um advogado é caro, demora até o judiciário poder dar a resposta que as pessoas estão esperando. Então, também, assim, tem mais conflitos, mas também a resolução é mais rápida, né? Eu acho que o judiciário também, algumas questões por violação de direitos autorais. Uma coisa que você precisa derrubar muito rápido, porque internet, se você deixa ali 48 horas, o tempo normal, já foi viralizado em todas as plataformas. Então, acredito que também, por isso, as plataformas evoluíram seu meio de moderação de conteúdo, aprimoraram esses meios também. Eu acho que também diminui os processos que vão para o judiciário também. Acho que também. A gente também tem a figura, né, das agregadoras. Que elas funcionam como se fosse a bandeira do cartão de crédito. Sim. A bandeira do cartão de crédito, ele vai garantir aquela transação financeira. Então, as agregadoras, elas também vêm para isso. Para também, quando tem algum problema de violação de direitos autorais, elas são acionadas.
Então, elas também asseguram, né, que aquele conteúdo ali é... Você diz, tipo, em relação às músicas que vão para as plataformas? Música ou vídeo, né? O YouTube também tem. Entendi. Então tem uma agregadora do próprio YouTube. Legal. Não, na verdade, são empresas separadas. independentes. Entendi. São empresas independentes. Tipo, terceirizadas, assim. Poderia É que nem o Banco do Brasil, ele é independente da Mastercard, entendeu? Sim. Entendi. São empresas separadas. Entendi. Mas elas trabalham em conjunto para ter a questão de transações financeiras seguras. Interessante. Entendeu? Ok. Então, considerando o início da MPB, agora a gente falando de música popular brasileira, gente, em uma época sem essas plataformas, você acredita que os conflitos relacionados a direitos autorais eram mais fáceis de resolver e ocorriam menos, com menor frequência, do que hoje em dia? Ou você acha que é porque hoje em dia a gente tem mais acesso a essas coisas que acontecem por conta da internet, assim? Teria algum caso relevante que você comentaria? O conflito de direitos autorais ser menor ou maior, eu acho que existia menos produção de conteúdo, menos acesso, e também eu acredito que se você pensar que as notas musicais são limitadas, Sim. né? A gente tem dó, ré, mi, né? A gente tem uma quantidade limitada de notas musicais, isso também acaba diminuindo o escopo de criatividade. Eu acho que a semelhança entre as obras hoje em dia é maior do que antigamente, que tinham menos obras, menos circulação de conteúdo, né? E na área de música, né? Na área de vídeo, enfim, é completamente diferente. A gente não tem uma limitação, assim, né? E eu acho que também a consciência das pessoas, né? Acho que as pessoas estão mais conscientes do seu direito. Sim, verdade. A questão de direitos autorais está muito mais difundida, de Verdade. marcas. Eu acho que era a propriedade imaterial, que é a propriedade intelectual, está dentro da propriedade material. Era algo que as pessoas não tinham muito acesso à informação, né? E é engraçado, né? Porque com a internet a gente tem acesso à informação na nossa mão, é só a gente pesquisar. Só que eu acho que isso deu uma gama muito ampla para as pessoas terem acesso à informação, mas também tem muito a questão das informações falsas, né? Então, acho que as pessoas acabam não sabendo diferenciar muito o que é verdade e o que é mentira, e às vezes podem acabar não sabendo que de fato é um direito delas, né? Também. Sim. E eu acho que a inteligência artificial veio para botar mais fogo nessa Verdade. questão. Porque imagina, agora a gente consegue ter um vídeo produzido por uma inteligência artificial que, na verdade, não é um vídeo verdadeiro, né? Verdade. Então, por exemplo, eu tenho até uma amiga que ela é promotora de justiça e eu perguntei para ela quais são as questões de vocês frente ao direito penal, enfim, políticas públicas, né? Que a gente tem as nossas questões do ponto de vista do direito autoral e Sim. entretenimento, né? E aí ela falou, não, o nosso medo, por exemplo, é alguém apresentar um vídeo como uma prova num processo judicial e ser um vídeo produzido por inteligência artificial. Uma pessoa roubando Meu um Deus, banco. é verdade. Como é que eles vão saber que aquele vídeo é nisso. verdadeiro ou não, né? Então, se a gente E já é estava capaz de tendo a acontecer. questão de fake news antes disso, eu Imagina acho que agora. a inteligência artificial vai botar ainda mais fogo nessa fogueira. Eu vi uma vez uma discussão assim, produtos ou músicas feitas por inteligência artificial, de quem é aquele dono daquele direito autoral? É a própria inteligência artificial? É o banco de dados que a inteligência artificial pegou? Porque pega de banco de dados, pega de outros artistas. Então, como é que você falaria dessa discussão? Que essa discussão, eu vi que é um tópico bem nebuloso, assim, ainda, sabe? Sim, o direito ainda está se ajustando, né? E na minha visão, a propriedade intelectual é justamente para isso. É para a gente proteger as criações humanas. E eu acho que é nisso que a gente precisa se agarrar para se diferenciar da inteligência artificial, né? Então, já teve algumas consultas no escritório de pessoas que tinham projetos, assim, de personagens digitais, enfim. E as minhas recomendações foram sempre essas. Claro, a inteligência artificial tá aí para nos ajudar a solucionar problemas. Mas eu acho que a gente não pode se valer só disso, né? Se a gente quer ter proteção dentro das nossas criações. Então, se você quer ter proteção sobre aquilo que você produz, você não pode botar tudo na mão da inteligência artificial, senão... Exato. Porque, inclusive, a inteligência artificial, o papel dela é procurar um padrão. E o que nos torna criativos é justamente fazer algo fora do comum, né? Então, tem um programa que eu gosto bastante, que é o Shark Tank, que eles falam basicamente sobre propriedade intelectual, mas sem falar muito a palavra, né? E uma das coisas que eles perguntam, às vezes,
para quem tá ali fazendo pitching, né? É o que impede um concorrente de fazer o mesmo produto que o seu. Interessante. Basicamente, a resposta é essa, é a propriedade intelectual. Porque se não tem nada que diferencie, que tenha algum tipo de proteção no seu produto, né, ou na sua criação, o que impede que uma inteligência artificial faça igual? Interessante. Então, o que eu acho que vai... Eu tenho uma visão que talvez a inteligência artificial não vem para enfraquecer a propriedade intelectual, mas ela veio para justamente... fazer com que a gente se agarre mais a essas proteções e o que nos faz diferenciar como seres humanos do que a gente vê como padrão. Interessante. Enfim. Então, agora a gente vai para a próxima pergunta. Você é natural de Santa Catarina, mora e tem seu escritório em São Paulo, agora tá aqui no Rio de Janeiro, foi no Rock in Rio ontem, eu tô indo no Rock in Rio hoje, tá, gente? A minha roupa aqui já, mais tarde. É verdade, já tá com um lookinho. Mais tarde vão ter fotos aí para vocês. E eu queria saber se você podia me contar mais um pouco dos shows e festivais que você trabalhou e dessa sua experiência como assessora jurídica de eventos. Legal. Eu fui no Rock in Rio ontem, pra mim foi uma experiência única, porque eu não costumo ir em festival como público, né? Eu já trabalhei em vários festivais, já trabalhei no Ultra, já trabalhei no... Legal. Num que era ligado à Fórmula 1, até me esqueci agora o nome. E... são visões diferentes, né? A gente tem... Trabalhar com grandes eventos é trabalhar com volumes grandes de financeiros e também de problemas. Então, qualquer pequena decisão, você tem que sempre pensar exponencialmente, né? Até assim, ontem, por exemplo, eu vi que você chegava de BRT... e aí eles te davam uma pulseira para quando você sair. E a gente ficou, gente, mas para que uma pulseira para sair se já tem o cartão? Sim. Mas é que é isso, é fluxo de pessoas, né? Imagina, milhões de pessoas saindo. Então, grau de risco alto, né? São cifras grandes também. Então, imagina se um artista cancela, né? Tem algum problema. Ou até questões climáticas agora que tá super em alta, né? Assim, tem impactado muito os eventos. Então, já é algo que a gente tem que levar em consideração também. Um equipamento dá problema, assim, por exemplo. Equipamento, Mas, assim, chuva ou muito calor, né? A gente teve casos assim. E eu acho que o poder público respondeu muito rápido, né? Tanto que agora é obrigatório ter disponibilidade de água nos eventos, né? De graça. De graça. É obrigatório ter. Eu gosto muito de trabalhar com entretenimento. É muito legal ver trabalhar com sonhos, né? Eu acho que assim, imagina, trabalhar na Disney deve ser o máximo. O máximo. Mas isso também envolve um grau de expectativa muito grande do público, né? Porque quando você trabalha com uma outra área, por exemplo, educação, a pessoa geralmente ela quer se capacitar para profissionalmente atingir objetivos. O entretenimento, ele o foco, né? O objetivo é se entreter, né? Se maravilhar. Sim. Então, quando não atende isso, eu sinto que o público fica muito... Tem um grau de... Você diria que tem um grau de frustração equivalente ao grau de ânimo da pessoa? A expectativa é muito grande, então qualquer pequeno problema, o público também já se frustra muito, né? E aí é isso, se você não atende o maravilhamento do público, não fez sentido o evento, né? Então é um pouco isso, assim, é 880. Você já teve algum problema, assim, num festival, show que você trabalhou, que você gostaria de contar e que foi resolvido? Uma coisa que vocês não esperavam, juridicamente falando? De operação de dia, assim, de evento, às vezes é muito... Às vezes o público, eu sinto que eles têm uma posição um pouco infantil. Eu não sei se tem a ver com o tipo de setor, que é uma coisa assim, por exemplo, se você quer ir para Florianópolis, você vai comprar uma passagem para ir para Florianópolis. Você não vai comprar uma passagem para ir para São Paulo e vai ficar lá fazendo escândalo na frente, falando que quer ir para Florianópolis, sabe? Então, às vezes, o público, ele quer dar um jeito. Sim. Mas é isso, não tem muito... Se você, a gente vê muita questão de meia entrada, né? O pessoal, às vezes, tem problemas com isso. Então, assim, eu digo assim, mas você é idoso? Ah, mas eu comprei idoso. Mas você é estudante, você não é idoso. Então, assim...
Eu ainda estou também pensando um pouco sobre isso do ponto de vista psicológico, por que as pessoas fazem isso. E aí eu trago, às vezes, analogias assim mas se você quisesse ir para São Paulo, você vai comprar para Florianópolis e ficar fazendo escândalo na frente da companhia aérea? Eu acho que as pessoas acham que não vai acontecer com elas. Eu acho que elas acham que vão entrar e ninguém vai cobrar nada. Porque, de fato, tem uns eventos que você passa, sabe? Porque, inclusive, às vezes, um posicionamento da produtora. Porque, em tese, assim, é o lucro deles em jogo. Se eles, não vamos conferir minha entrada, vai todo mundo entrar como tá, ok, é uma liberalidade. Mas é isso, isso acaba deixando o público um pouco em dúvida de como que vai ser a questão, né? Sim, eu acho que isso é um pouco, talvez, um posicionamento que as produtoras fomentem e causam uma dúvida no público que acaba tendo esse tipo de posicionamento. Mas, no final das contas, você topou o risco, né? Se você comprou errado, né? Tem também aquela questão de quando acabam os ingressos no site oficial do evento, por exemplo. As pessoas vão comprar em comentário de Instagram, com gente que você nem sabe quem é, e aí compra um ingresso falsificado. E aí vai cobrar da produtora. Exato. Acontece, da pessoa ir lá pro show com ingresso falsificado, que você não sabe, mas é aquela coisa. Se você tá comprando num site que não é oficial, você também não pode esperar que vai dar tudo certo. Eu acho que até a questão do Rock in Rio nesse ponto foi muito legal, assim, já tem algumas etiqueteiras que estão querendo fazer essa questão de ter um app que você transfere um ingresso, pra justamente não ter esse tipo de problema. E, inclusive, eu reparei que quando eu passei, porque uma coisa que dá muito problema também em evento ao vivo é a pessoa chegar, imagina, a pessoa viajou, alugou um hotel, se deslocou até o show, ela tá na porta de... Você não imagina quantas vezes eu vi essa cena. E a pessoa vai passar o ingresso e dá ingresso já utilizado. Então, assim, eu achei muito legal. É uma coisa que as etiqueteiras já têm feito, de ter um aplicativo próprio para envio de ingresso. Porque aí, como é que você vai saber se o seu ingresso já foi utilizado ou não? Só na hora. Sim. E acontece muito, muito. Eu vi um caso lá fora do Brasil, da Taylor Swift. Teve um problema lá na Áustria. Eu não me lembro o que aconteceu agora. Acho que foi um problema sério lá. E ela não pôde fazer o show, mas era um problema super sério, por isso que ela não foi. E as fãs ficaram loucas, fizeram manifestação, sabe? Mas eu queria saber, assim, como é que acontece quando o artista ele não pode ir ao show por uma questão de força maior, ou o voo atrasou, o caso da Taylor Swift. Essas pessoas, elas conseguem algum ressarcimento, alguma questão jurídica? Geralmente, quando um evento é cancelado, as pessoas conseguem o ingresso de volta, né? Algumas entram judicialmente para pedir hotel, enfim, outros custos. E aí vai depender do juiz, alguns dão, outros não dão. Também depende, acho que, do tipo de cancelamento, né? No caso, ela teve um show que ela cancelou, e foi uma questão de política pública ali, de saúde pública, que estava muito calor, enfim. Nesse caso, eu acho que talvez um juiz não daria ressarcimento, porque era até melhor para você mesmo não ir num show que tava um calor, assim, né? Mas, geralmente, quando tem um cancelamento de artista, não tem multa. Porque, assim, num show, a pessoa que mais tem força de negociação é o artista. Então, assim, ou você se submete, às vezes, ao que o artista quer, ou não vai ter o show. E aí, se não tem o artista, não tem show, não tem nada, né? Então... Tipo 200 toalhas no camarim, essas coisas. Geralmente, quando o artista ele cancela, geralmente só tem a devolução do cachê, assim. Não tem nenhum tipo de multa pro artista. Porque ele não vai aceitar isso. É verdade. E se ele impõe isso, você vai falar que não vai ter show, né? Então, basicamente isso. Mas, geralmente, tem. Nunca vi, assim, de ter cancelamento de show e os ingressos não serem devolvidos. Geralmente, eles são o valor dos ingressos. Outra pergunta que eu te faria é sobre o seu projeto, Mulheres na PI, que eu também, como estudante de Direito e mulher, fiquei muito feliz de saber desse projeto. E eu queria saber, eu sei que você tem um projeto de Mulheres na PI, como você começou esse projeto? E além disso, como que começou essa vontade em você de ser uma empreendedora? Porque você é uma empreendedora, você tem o seu próprio escritório, isso é muito legal. Eu queria saber como é que surgiu essa vontade de criar o seu próprio negócio. Legal. Bem, eu sempre quis trabalhar na área de entretenimento, trabalhei em algumas empresas. E quando eu trabalhei na Condzilla, eu gerenciava, né, o departamento. Então, eu tinha que ter uma visão de negócio, né? Não era só o conhecimento técnico jurídico.
E eu gostei. Eu gostei de ter essas habilidades treinadas, né? O Conrad foi um chefe, assim, que eu digo que ele que me ensinou a ser empreendedor. Ele, nossa, é uma referência, né? Em empreendedorismo no Brasil e no entretenimento. E eu sentia que... nas empresas que eu passei a trabalhar, eu ficava meio... como é que eu vou falar? Ociosa. Eu queria mais, assim. Eu queria mais desafios, eu queria... E aí uma pessoa até me falou, né, um relacionamento que eu tive na época, falou, eu acho que você deveria abrir o seu próprio negócio, porque você tem perfil para isso, você tá sempre buscando, né, coisas para fazer e desafios novos. E aí eu abri o escritório um mês antes da pandemia, né, não sabia que ia ter pandemia. E quando veio a pandemia eu pensei, vai ter que ser isso, porque quem que vai contratar um advogado agora, né, no meio de uma crise? E gostei muito, assim, é um desafio diário ter um negócio, né, você pensa nisso 24 horas, né? Às vezes o emprego seletista, você pensa ali das 8 às 6 e é isso. Você tem final de semana, você tem noite, você tem madrugadas. Mas eu sou muito a favor do empreendedorismo. Sou muito a favor. Você tem que ter muita paixão. Sim. Assim como o entretenimento, você tem que ter muita paixão, né? E o Mulheres na PI, ele surgiu... Eu comecei a olhar o mercado de propriedade intelectual, o mercado de entretenimento e comecei a ver os rankings, até para inscrever o escritório também, para começar a ser ranqueado nos rankings de advocacia, né? E eu reparava que, assim, a gente tinha um vasto público feminino trabalhando. Eu fiz uma pós que de 40 pessoas, 35 eram mulheres. A gente tinha pouquíssimos homens Via muita gente produzindo conteúdo de PI, enfim, de entretenimento, sendo mulher. Mas olhava os rankings e tava só homens. As lideranças. As lideranças, os nomes do escritório, só homens. E eu pensei, né? Nossa, mas por quê, né? E eu acho que muito é a gente se posicionar, sabe? Não ficar assim, nossa... Assim, às vezes eu... claro, abraço muita coisa do feminismo, mas às vezes se colocar no papel de vítima é uma escolha também de... Não, vamos lá. Vamos tomar espaços, né? Sim. Nada nos impede. Vamos nos posicionar e ter cada vez mais territórios conquistados. Então, eu fiz esse projeto. A minha ideia era me aproximar de figuras já consolidadas na área de entretenimento e propriedade intelectual. A gente também se fortalecer, né? Se conhecer, se fortalecer. Conhecer a história da pessoa. Então, por exemplo, teve uma advogada que ela é uma das maiores advogadas de PI do Brasil. Ela tem um escritório com o nome dela, inclusive. Legal. E ela falou coisas assim, eu fiz um mochilão pela Europa durante não sei quanto tempo. Eu nunca imaginei, né? Porque você conhecer a história da pessoa, não é só questão técnica. E também pensar como que ela pensava na época, né? O que te levou a abrir o escritório, enfim. Então, foi muito legal. E aí, legal ver a repercussão do projeto, né? A gente tem uma série também de podcasts, de vídeos no YouTube, no Instagram. Eu já vi as lives também no Instagram, gente. Ah, que legal. E aí, agora a gente lançou um outro projeto relacionado, que eu lancei inclusive a primeira entrevistada do projeto, ela me convidou, a gente lançou um livro agora de mulheres na área de entretenimento que escreveram sobre isso, assim, mas a gente não se apresenta assim como, é um livro de mulheres, sabe? Assim, tá na hora da gente começar a normalizar, né? Assim como os homens normalizam eles estarem sempre no topo, a gente normalizou que a gente lançou um livro só de mulheres e vai ser lançado no Supremo Tribunal Federal. A gente vai lançar. E o prefácio com o presidente, né? O prefácio foi escrito pelo presidente, que é o Luiz Roberto Barroso. E é isso, assim, eu particularmente não conheço ninguém que lançou um livro no STF. E eu acho que normalizar, ocupar espaços e normalizar que estamos aí. Estamos à frente dos cargos de liderança. Exato. E o que você diria da sua experiência como escritora de livros e artigos? É uma coisa que eu acho muito legal, assim. Ainda mais que você escreve em línguas estrangeiras. Eu realmente acho muito interessante falar sobre propriedade intelectual, ainda mais nesse nível técnico. Como é que você diria dessas suas experiências? Eu, assim, academicamente, eu fiz uma pós-graduação, né? Que acaba focando mais na questão da prática, o que eu acho legal, do que um mestrado ou um doutorado que acaba focando mais na questão teórica.
E tudo que eu escrevo, geralmente, é mais com esse foco de trazer a praticidade. Porque eu acho que, às vezes, a academia e a área prática, às vezes, não conversam muito, né? Então, todos os cursos, as aulas que eu dou, os artigos ou livros que eu escrevo, é tentando conectar, né? O que eu aprendi na prática e associar o conhecimento técnico, teórico e acadêmico, assim. Porque, às vezes, eu sinto que nessa área de PI se divide um pouco nisso, entendeu? E você acredita que a sua experiência trabalhando no Condzilla e também na TV Cultura ajudaram a você ser a advogada que você é hoje, a liderar o seu próprio negócio, a ter seu próprio escritório? Você acha que isso foi uma base para o seu negócio atualmente? Total, sim, muito. Você acha que isso te ajudou a enxergar além e ter uma visão maior de negócios, assim? Sim, principalmente no Condzilla, né? Condzilla pra mim foi uma escola. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 meses. Só que todo mundo que vem falar comigo, inclusive pessoas que trabalharam comigo, nossa, mas você não ficou 2 anos? Porque parece que lá dentro o tempo é outro ritmo. É muita experiência. É tanta coisa que você passa. Mas, inclusive, assim, eu entrei num posto, eu fui promovida. Legal. Mas eu via que o volume de trabalho era tão grande, assim, que era uma pressão tão grande que aí eu que pedi pra sair, inclusive, né, da empresa. Mas sem nenhum problema, eu e o Conrad, a gente é muito próximos, assim, admiro muito ele. Mas era um desafio, inclusive, pra empresa também, era muita coisa, né, que acontece ali dentro, então foi uma escola. Entendi. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido a esse segundo episódio do Entrevista Afinada. Foi um papo muito legal com a minha convidada, Ana Paula. Fiquei muito feliz da gente falar não só das questões artísticas, mas também do meio jurídico, que é, sim, tão importante para todas as questões da nossa vida, incluindo, sim, o meio artístico, gente, porque a gente olha assim, mas tem uma equipe jurídica gigantesca por trás de cada artista que a gente acha que tá só começando, sabe? Mas se os artistas que estão só começando, imagina os artistas gigantes, quantas questões jurídicas que eles têm por trás. Então eu queria muito te agradecer, Ana, pela sua presença aqui. Foi um papo muito legal, a gente gostou muito de te ter aqui. É uma mulher que trabalha em propriedade intelectual, que tem o próprio negócio dela, que ela vai inspirar muitas outras mulheres que também querem começar o seu próprio negócio, seja no direito, seja eu aqui que tô no direito e tô na música também. Então, realmente, assim, foi um papo muito legal. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Hoje eu tô indo pro Rock in Rio, gente. Olha o meu lookinho aqui, como eu falei no início da entrevista. Vocês vão ver fotos. Mais tarde eu vou estar lá no camarote do Itaú, gente. Ah, que chique! Tô chique. 2 dias. Hoje é amanhã, mas amanhã eu não vou com essa roupa, não. Amanhã a roupa é diferente, tá? Mas é isso. Sigam a Ana nas redes sociais. Você quer deixar seus contatos aqui? Bem, acho que a minha rede social principal é o Instagram. Eu tô no anaborgesmartins.adv. Eu tenho publicado bastante sobre a área de propriedade intelectual, entretenimento, e também carreira jurídica, né, nessa área. Fico lá à disposição. Eu também tenho um escritório, a AP Borges Martins. A gente tem um site, redes sociais. E também tem o canal do Projeto Mulheres da PI, né? Tem no YouTube, tem também no Spotify como podcast. E fico aí à disposição, tanto do podcast quanto dos nossos ouvintes. Foi um prazer. O meu Instagram vocês já sabem, né? Paty Falache. Espero que vocês saibam. Se estão me assistindo aqui, era pra saberem, tá? Mas o meu Instagram é Paty Falache. Me sigam lá no Spotify também. @Paty Falache. No Instagram e no Spotify. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse episódio. E beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.